Beleza, pessoas, tudo bem? Mais uma aulinha de Física C, então, professor Tatá. E seguinte, ó, vida nova, assunto novo, notícias boas e notícias ruins. Notícia ruim. Magnetismo, às vezes as pessoas não são muito familiarizadas com o assunto. Notícia boa. Eu tô legal hoje, não tô cansado, não tô assim, né? Então tá bom. Uma parte boa agora, sério, é que não depende do assunto anterior. Então, se não consegui entender eletrodinâmica direito, beleza, sua vida encerrou ali, cai eletrodinâmica nos vestibulares, cai, você precisa entender. Mas eu não estou conseguindo, então não é um pré-requisito eletrodinâmica para poder entender eletromagnetismo. Isso essa é a coisa boa, tá certo? Então, vamos começar. O magnetismo, depois a gente vai ter outras frentes também, eletrostática, ele é um capítulo à parte, então você pode ir fragmentando o assunto. Diferente que matemática, às vezes você precisa saber um assunto inteiro para poder ligar as coisas, assim. Então, vamos lá. Magnetismo, vamos começar. O título geral de magnetismo é eletromagnetismo. Então a gente tem um capítulo maior chamado eletromagnetismo. Hoje em dia, numa divisão moderna da física, não tem mais eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo, eletromagnetismo. Tudo é eletromagnetismo. Os dois eventos são os mesmos. Um pouco de história da física é assim, ó. Uma ideia de se unificar todas as teorias. Então se tem hoje em dia 4 forças no universo. Quais são essas 4 forças? Força gravitacional, que aparece entre corpos porque eles têm massa. Uma força eletrostática, que aparece quando os corpos têm carga elétrica. Uma força magnética, associada a partículas magnetizadas, tá certo? E uma força nuclear. A força nuclear, a gente ainda pode dividir em 2 tipos. Força nuclear forte e força nuclear fraca. A força fraca é a que liga os quarks no interior de partículas. A força forte é que liga o próton no nêutron, por exemplo, que é a que rompe quando há uma explosão nuclear, essa que foi rompida. As 3 que eu falei aqui, ó, a elétrica, a magnética e a nuclear, elas já estão no mesmo pacote, que é chamado força eletromagnética. A força gravitacional ninguém consegue colocar no mesmo pacote, assim. Não consegue colocar junto com as outras. E o sonho é esse, uma teoria de unificação. Já ouviram falar de um cara chamado Stephen Hawking? É aquele que fica numa cadeira de roda, né? É um símbolo assim da física. Ele tem teorias de unificação, assim. Meus professores na faculdade falavam um pouco mal dele, assim, né? Eu gostava dos meus professores, não sei. É uma questão de... Aqui, ó. Origens do eletromagnetismo, então. O termo magnetismo, ele surge, é uma história que se tem, vejam, a visão que a gente tem da física é uma visão ocidental. O que é isso? Eu não sei o que estava acontecendo na China no ano de 300 depois de Cristo. Não sei, né? Porque na China nem tinha depois de Cristo, se a gente pensar assim, né? Para eles não tem sentido falar isso antes de Cristo, depois de Cristo. Só se eles modernizaram, tal, para conseguir se comunicar com o Ocidente. Então, essa é uma informação ocidental, assim, ó, uma região na Turquia, que sim, chamada de magnésia, e surgiu um mineral ali que conseguia atrair algumas coisas, atrair o ferro, atrair níquel, atrair cobalto, né? Então, daí que vem esse nome do magnetismo. 2 nomes importantes aqui, o Maxwell e o Faraday. O que o Maxwell conseguiu comprovar? Ele conseguiu juntar equações e foi a primeira vez que alguém calculou a velocidade da luz. A partir de equações, ele chegou no valor da velocidade da luz, que é esse aqui, ó, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então ele chegou nesse valor equacionando, juntou 4 equações e fez isso, certo? Até então ela era medida. Um cara chamado Fizeau conseguiu fazer uma medição e a gente tinha valor próximo disso. Aí ele conseguiu algebricamente mostrar que era uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética teria essa velocidade. O Faraday, ele faz o quê? Ele consegue identificar o princípio de indução. Então a lei de Faraday ela vai servir para a gente, vai ter a gaiola de Faraday, vai ter blindagem eletrostática associada a isso. Vocês têm em química uma coisinha chamada lei de deposição de Faraday também. O que é essa deposição de Faraday? É você... Essa lei de deposição de Faraday vai ser o quê? Ele era um cara experimental. Então ele não tinha uma matemática formal como os outros tinham, como o próprio Maxwell, Newton, Einstein, mas ele tinha uma visão experimental do que estava acontecendo, certo? Então vão surgir esses nomes aqui agora. Maxwell nem é um nome tão falado, mas ele equivale ao Newton, equivale ao Einstein, é tão importante quanto. Faraday é a mesma coisa, certo? Então, ainda nesse magnetismo, ó, aplicações do eletromagnetismo. Então, a gente enxerga uma imagem como essa
Isso aqui é a usina de Itaipu. Então, como funciona uma usina hidrelétrica? Agora, eu já tinha citado isso antes para vocês, mas a ideia é essa. Ó. Eu tenho um gifzinho aqui animado. A água vai descer, passar por esse duto, vai passar aqui. O nosso objetivo agora é entender o que está acontecendo na parte de cima, que vai ser o gerador. Então, vai ter uma turbina que vai entrar água, onde você vai ter uma transformação de energia, e naquele gerador você tem um evento eletromagnético. Então, entender aquele evento passa a ser o nosso objetivo. Se a gente observar uma turbina por dentro, ela é alguma coisa desse jeito. Por aqui, tudo isso aqui fica preenchido de água. Qual o tamanho de uma turbina? Eu já tive a oportunidade de entrar numa. A altura de 2 vezes essa sala. Ela deitada é o dobro da altura dessa sala, completamente cheia de água. Então, se tiver uma pessoa aqui dentro, ela vai ser assim, ó, mais ou menos desse tamanho. Então, isso aqui tem 20 centímetros, uma pessoa teria 2, 3 centímetros de altura nessa minha proporção. Então, é um negócio gigantesco. Eu tenho um tio que participou da construção de Itaipu. Tá certo? Ele levou uma turbina, ele é caminhoneiro. Daí ele levou uma das turbinas lá para Itaipu. Tem 18, é uma observação importante isso, né? Mais de 5% da obra foi por conta dele, ele fala isso assim. Ó, então, o jato que está entrando aqui assim seria esse turbilhão. Um turbilhão da água chegando aqui, entrando nessa região. Então, aqui do azul que está ali a água, vai entrar aqui, vai preencher, isso vai rodar, certo? Então, começamos aqui o nosso assunto. Ok? Não. Agora ele fica me perturbando. Deu. Propriedades magnéticas. Agora começa, se vocês quiserem anotar algumas coisinhas, né? Então, a ideia do magnetismo, a gente vê que assim, quais os tipos de ímã que a gente pode ter? Posso ter o ímã natural, ímã artificial, Himalaia, mas o Himalaia é outra coisa daí, não é esse ímã não é nosso ímã aqui, esse Himalaia é da novela lá que está passando, né? Então, ó, tem essas propriedades, um ímã natural, um ímã artificial, isso aqui não dá para saber se é natural, se é artificial, mas normalmente assim, o ímã natural é um minério de ferro, chamado magnetita, é um óxido de ferro, na verdade, é um superóxido de ferro, né, Fe3O4, não vem ao caso isso pra gente, e é aquela pedra preta que aparece, assim, você pega aquele ímã preto que foi recortado, polido, aquilo é um ímã natural, encontrado daquele jeito na natureza. Um ímã artificial, o que você pode fazer? Se você pegar aquele ímã, que é um ímã natural, e encostar um prego no ímã, um prego que tenha na sua constituição ferro, por exemplo, esse prego ele vai se comportar como um ímã também. Vai ser um ímã chamado de ímã artificial. Depois que eu desencostar ele do ímã, ele ainda mantém a propriedade um pouquinho, mas logo ele perde. Então, eu estava fabriquei um ímãzinho ali. Durante um tempo ele foi um ímã, certo? Depois a gente vê isso mais para frente. Agora, as propriedades magnéticas. São 3 propriedades importantes. Primeira propriedade é polaridade. Então, da onde saiu a polaridade? Polaridade. Isso foi dado nome lá por volta de 1600 por um cara chamado Gilbert. O que o Gilbert pensou? Primeiro vamos pensar assim, 1600, faz sentido alguém tentar organizar essa parte de magnetismo? Como está o mundo em 1600? Navegações, expansão, né? Então agora eu não posso mais ficar navegando à vontade, eu já descobri um monte de coisa, eu tenho que ir o mais rápido possível, voltar o mais rápido possível. Então em 1600, o Gilbert para e começa a organizar. Porque eles navegavam como antes? Uma bacia com óleo, uma rolha, uma agulha imantada ali em cima e deixa a vida me levar, né? E vou andando, e vou por onde for. Não conheço nada mesmo, então se eu não conheço nada, aonde eu estiver, eu acabei descobrindo. Pronto. Agora, não, eu já sei que eu tenho um caminho para as Índias, eu tenho que ir lá pegar especiaria, aí eu tenho o Brasil, né? Que daí ainda não era Brasil, mas eu tenho o Brasil, tenho que lá trocar um espelhinho por um monte de ouro, um monte para o Brasil. Então, tem que ir lá mais rápido, antes que o cara chegue, né? Então, o que ele fez? Ó, tem um polo norte aqui na Terra, um norte geográfico, e um sul geográfico. E ele pegou aquela bússola e viu assim, ó. O pedaço que estava apontando para o norte, ele chamou de norte. O pedaço que estava apontando para o sul, ele chamou de sul. Pronto, porque ele precisava de um nome que desse a ideia de que um é diferente do outro e um é o contrário do outro. X e Y é diferente? É, mas não é o contrário, né? Agora, norte e sul é o contrário. Leste e oeste é contrário também. Positivo e negativo é o contrário. Então, você vai usando essas nomenclaturas. Então, a polaridade é isso. Ó. O ímã tem um polo norte, tem um polo sul. Certo? Próximo, ó. Atratibilidade. Essa é uma das coisas populares na física, que os opostos se atraem. Então, uma figurinha para pensar nisso, ó. Se a gente tiver assim, 2 ímãzinhos. Um polo sul aqui, um polo norte. Um polo sul e um polo norte. Sul com norte eu tenho atração. Norte com norte, repulsão. Sul com sul, repulsão também. Então podia botar assim para a segunda propriedade, isso, ó, os opostos se atraem.
Isso aí, né? Então, beleza. E a terceira propriedade, que daí é uma propriedade para a gente pensar nela, assim, por que que acontece isso, né? A inseparabilidade. O que significa essa inseparabilidade? Inseparabilidade. Ó, se eu pego essa caneta aqui, cortar ela no meio, uma parte é onde eu abasteço a carga, a outra parte é onde eu escrevo. Se eu cortar, eu separo uma da outra, né? Daí um lado vai ficar só escrevendo, outro lado vai ficar recebendo carga. Se eu pegar um giz, o que que acontece? Eu quebro um giz, eu não fico com 2 pedaços de giz? Aí eu quebro o giz de novo, não fico com 2 pedaços de giz? Por quê? Porque até eu chegar lá no último pedacinho de giz, que ainda continue sendo um giz, não vai ser um pedacinho de cálcio, assim, né, calcário, e vai riscar a parede ainda? Ainda vai, mantém essa propriedade. Então, para o ímã é mais ou menos isso que acontece. Ó. Se eu pegar esse ímã e cortar ele no meio, ele tinha um polo norte aqui e um polo sul. Agora eu venho aqui e corto ele no meio. Eu vou criar 2 novos ímãs. Um polo norte aqui, um polo sul, um polo norte e um polo sul. Então, eu fico com 2 novos ímãs. E se eu quebrar de novo? 2 ímãs. Sempre vai ter um ímã, um ímã, um ímã. Quando chegar lá embaixo, lá no final, a gente vai ter essa representação aqui, ó. Esse elemento aqui é chamado de ímã elementar. Ímã elementar. E o ímã elementar está associado, esse ímã elementar, esse magnetismo, ao elétron. É a menor partícula. Se você pensar, tá, mas não podia ser um próton? Próton, ele é feito por outras subpartículas, que são os quarks. O elétron, ele é uma partícula única, ele é um tipo de partícula, um lepton, assim, então ele é uma partícula única. Então, ele ainda vai ter uma flechinha aqui associada a ele, e vai ter um polo norte, que é a ponta da flechinha, um polo sul, que é a bunda da flechinha. Pronto. Então, esse aqui é a nossa menor porção magnética, um ímã elementar. Tipo de questão de prova, você pode separar uma carga positiva de uma negativa? Posso. Eu posso separar um polo norte de um polo sul? Não posso. Em química, vendo, ó, o que seria da química se não fosse a física? Ó, vocês não fizeram distribuição eletrônica lá? Diagrama de Linus Pauling, por exemplo. Aí vocês têm duas, assim, ó, vocês têm 2 regrinhas lá para colocar os elétrons nas casinhas. Princípio de exclusão de Pauli. Qual é o princípio de exclusão? Eu só posso colocar o segundo elétron depois que todo mundo tiver preenchido, né? Assim. Agora tem uma regrinha de Hund, qual é? Que eles têm que ter spin contrário, não é isso? Um para cima e outro para baixo. Por que que tem que ficar um para cima e outro para baixo? Uma visualização que a gente pode ter assim, ó. Nesse momento é como se aquele elétron fosse um imãzinho. A pontinha da flecha não é o polo norte? E a bundinha não é o polo sul? Desse jeito aqui ficou o norte com o sul. Atrai? Atrai, então eles podem conviver no mesmo espaço. Se eu tivesse colocado os 2 para cima, o que que aconteceria? Norte com norte, sul com sul, daí repelia. Então eles não conseguem conviver no mesmo espaço. Certo? Então é um modelo que se utiliza, claro, ninguém nunca viu um elétron, mas a partir das suas propriedades você pode ir determinando. Importante até aqui, pouca coisa que eu falei, mas é muito importante, essa parte da inseparabilidade dele é fundamental, para poder entender isso, as questões teóricas sobre isso, né? A questão de polos, dos opostos aqui, e a nomenclatura, isso é fundamental saber pelo que vem pela frente. Tá? Continuando, vocês vão copiar alguma coisa? Vocês estão copiando? Posso ter que esperar? Posso o quê? Posso esperar? Posso? Agora, campo magnético. O que vem a ser um campo magnético? Ali, ó, uma figurinha já ficou deslocada. O Fantinho andou mexendo, né? Tá? Meu Deus, o Fantinho desconfigurou o meu... A pessoa não pode se defender. Então tá aqui, ó. Tem ali um campo magnético. Que figurinha é essa? Tem um ímã com um polo norte e um polo sul. Então poderia ser o contrário, mas o vermelhinho é o polo norte e o azulzinho é o polo sul. Estão vendo que tem umas linhas formadas ao redor? Essas linhas, elas são obtidas como? Experimentalmente você faz assim, ó. Você pega bombril, ou açolã, qualquer palha de aço dessa, porque eu não estou fazendo propaganda para ninguém, né? Tá certo? Então você pode pegar uma palha de aço dessas, botar fogo nela. Você fica queimando ela, você vai desmembrar toda aquela palha. Aí vai virar um pozinho de ferro. Você pega uma região onde tem um ímã e joga aquele pozinho. O pozinho ele vai se acomodar de um determinado jeito, esse jeito ali. Esse jeito acomodado indica que esse ímã, essa barra, tem uma influência ao redor. Então a gente poderia pensar assim, o que é um campo magnético? É uma região que está sob uma influência de um ímã, certo? Que tipo de ímã? Pode ser um ímã natural, como aquele ali, pode ser um ímã artificial, ou então um fio sendo percorrido por uma corrente. Ele também vai se comportar como um ímã. Então, campo magnético, ali, ó. Isso aqui isso é uma foto, é o que estava acontecendo mesmo. Agora a gente dá uma limpada nisso e faz um desenho didático. Vou fazer o desenho aqui, ó. A gente vai ter um polo norte
e um polo sul. Aí ao redor daquele polo norte, aquele polo sul, daquele ímã, eu vou traçar algumas linhas de campo. O que são essas linhas de campo? É a forma que eu tenho de tentar visualizar aquilo ali, aquela interferência, né? Não tem o pozinho de ferro, mas aquele pozinho de ferro, ele não ia se acomodar em umas linhas assim, ó, fechadas, né? Que começam num lugar e acabam no outro, assim, ó. Então eu vou ter linhas desse jeito. E agora, essas linhas, elas seguem uma convenção. Como que eu vou saber? Se eu tirar o polo norte e o polo sul, como que eu sei onde é norte e onde é sul? Pela convenção. A linha sempre vai sair do polo norte. E ela sempre vai entrar no polo sul. Por quê? Porque é uma convenção, você tem que decorar isso. Como que você vai decorar? Você pode fazer aqui, eu vou fazer uma florzinha aqui, ó. Aqui, essa é a minha decoração. Eu vou botar aqui um passarinho, aqui eu vou botar uma plantinha, né? Então eu estou decorando desse jeito. Como que vocês vão decorar? Vocês vão decorar que sai do norte e entra no sul. Pronto, né? Linha no sul dos outros é refresco. Então vai entrar no sul. Pronto. Beleza? Então, agora eu tenho essa representação ali. A definição formal do campo magnético é essa, ó. Tá aqui, ó. A linha de saída é o polo norte e a linha de entrada é o polo sul. Definição formal está escrito aqui, ó. Tá muito chato essa minha animação, ficou muito chata. Tá ali, ó. Então a gente vai ter aqui campo magnético, a região no espaço em torno de um condutor ou de um ímã que sofre influência, né? Tá certo? A região que está sofrendo a influência desses elementos. Letra que representa o campo magnético também pode ser chamada assim, ó, vetor indução. Indução magnética. E esse vetor indução magnética é representado por uma letra B, com uma flechinha em cima. Se tem uma flechinha em cima, é um vetor, né? Então não precisa nem botar assim que era vetor. Indução magnética é um vetor indução magnética. Unidade SI de campo. Unidade no sistema internacional é essa aqui, ó, Tesla. O Tesla foi uma pessoa. Se vocês assistiram, tem uns filmes que aparece o Tesla, Aprendiz de Feiticeiro, por exemplo, bem legal um filme assim, né? E ele usa alguns conceitos físicos, alguns são até corretos, mas um filme totalmente correto ele é chato às vezes, né? Então às vezes coloca coisas, amplia os fenômenos assim, aí você vai fazer em casa não dá igual. Por quê? Porque o cara ampliou no filme para que aquilo pudesse acontecer de uma forma cinematográfica. Mas fala o tempo inteiro na bobina de Tesla, né, o filme. Tem outro que é o, como é que é? O grande truque, né? O grande truque com o Hugh Jackman, né? Eu não sei falar. O Jackman, né? Daí o Wolverine lá. Né? O Jackman, ele tem aquele negócio, eu não sei o nome disso. Como é que é o nome mesmo? Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, tá. Então, agora talvez eu não esqueça. É Hugh Jackman, agora muito bem. Então, e ele faz o quê? Ele vai atrás do Tesla porque ele está precisando de um truque fenomenal lá, que ele quer desbancar o parceiro dele, né? O inimigo dele. Então, que é o Batman, inclusive, né? É o Batman. É o Batman, né? Então, o que acontece? Ele procura o Tesla para conseguir fazer isso. E daí aparece no filme ele passando em descargas elétricas e tal. Então tá. Agora, a parte legal disso aqui é o magnetismo terrestre. O magnetismo terrestre, a Terra. Por que é possível usar uma bússola para se deslocar sobre a Terra? Porque tem campo magnético. Então, a Terra permite que você use uma bússola para se deslocar pela presença do campo magnético. Como vai ser esse magnetismo? A nomenclatura geográfica ela já existia. Tem um norte geográfico e um sul geográfico. Mas se eu coloquei uma bússola aqui em cima, a bússola não se acomodou desse jeito? Ó. Apontando para cima, eu chamei de polo norte. E apontando para baixo, foi chamado de polo sul. É isso, aí você pensa, ó, bom, mas se o polo norte da bússola está apontando para cima, tem uma propriedade magnética que diz que os opostos se atraem. Então, magneticamente, a região de cima aqui da Terra vai ser o quê? Um sul magnético. A parte de baixo, se o sul ficou para baixo, aqui a gente vai ter um polo norte magnético. Então a nomenclatura geográfica está ao contrário da nomenclatura magnética, certo? Poderia corrigir isso. Eu posso acertar. Não tem sentido, desde que eu saiba que é isso aqui que está acontecendo sem problema. Só que dá para não se confundir. E aí, as linhas de campo magnético ao redor da Terra, elas vão sair da onde e vão entrar onde? Vai ser do polo norte magnético e entrar no polo sul magnético, que daí vai ser geográfico aqui, né? Então vai sair do sul geográfico e entrar no norte geográfico. Então, fica essa configuração de linhas. Daí alguém mas então está saindo do sul. Mas é que aqui, ó,
Geograficamente é sul, mas magneticamente é o norte. Continua valendo a mesma convenção. Isso também, tem que decorar que é assim, né? Não tem um motivo especial para isso ter acontecido, mas agora já é uma consequência do que a gente vai acumulando. Ó, usei essa convenção, eu tenho a atratividade dos polos, agora eu tenho que juntar isso tudo para ver o que está acontecendo aqui. Mas veja como isso, às vezes, é tão uma convenção mesmo, que na Enciclopédia Britânica, em 1958, a rainha da Inglaterra decretou que o norte magnético coincide com o norte geográfico. E várias imagenzinhas que se vocês pegarem na internet, assim, né, vocês vão enxergar lá, norte magnético corresponde ao norte geográfico. Por que a rainha da Inglaterra decretou isso? Quais são os povos ricos do mundo sempre? Do norte. Não são os povos nórdicos, né? Então, o povo do norte, ele é o mais rico. Na hora que eu digo que aqui é um polo norte, eu estou deixando o sul mais forte. E aqui eu estou deixando o norte mais fraco. É uma estupidez muito grande. Mas é assim, né? Então tá lá, decreto da rainha. Quem discute com a rainha? Não discute. A rainha representa um ser superior na Terra, né? Então você não pode discutir com a rainha. Como que um físico se comporta na Inglaterra, então? Quando a rainha está junto, olha, a rainha, tal. A rainha saiu, a velha está surtada. Não é isso. Não é desse jeito aqui. É assim que a gente utiliza, certo? Então, tem que cuidar com a referência. A nossa referência bibliográfica traz desse jeito aqui. Mas eles já usam pé, jarda, Fahrenheit, já é todo errado, né? Eles são todos errados, né? Então tá aqui uma imagenzinha do campo magnético terrestre. Vai ser isso, ó. As linhas saem do polo sul, geográfico, e entram no polo sul, no polo norte geográfico. Magneticamente, sai do norte magnético e entra no sul magnético, certo? Os instrumentos para navegação, ó, instrumento altamente sofisticado, aqui, ó, a bússola que eles viajavam. Um potinho com água, uma rolha e uma agulha imantada ali em cima. Pronto. Depois isso vai melhorando, né? Vai melhorando, você vai precisando de mais precisão. Aí você tem uma bússola agora, tem a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. O professor Marcelo fez mestrado de geografia para aprender os pontos colaterais daí, né? Tá certo? E os subcolaterais, ele não sabe ainda, né? Porque ele não consegue. Então, tá aqui, ó. A gente vai ter essas relações. Hoje em dia, como que você navega com precisão? No GPS, pronto. Você pega referência, precisa 3 pontos para pegar as coordenadas, você pega essa referência. Mas a bússola ainda é um bom modo de navegação? É. Eu não vou ter precisão para onde eu estou indo. Mas eu sei que eu estou indo para o lado certo aqui, né? Se eu tivesse uma bússola aqui, eu saberia, olha, a bússola está apontando para lá. Então eu sei que o norte é para lá. Não é para aquele lado, não é para aquele lado, não é para trás. Eu sei que é para aquele lado, então eu vou andar para lá. Ah, não, mas é que eu quero precisão mesmo, exato. Aí eu preciso de um GPS para fazer isso, certo? Algum problema, é isso mesmo. Vai funcionar, a bússola vai funcionar. E ainda se a bússola não funcionar, qual é um outro recurso que a gente tem? Onde está o Sol? O Sol está lá. Beleza, ele está descendo aqui. Então eu sei que para aquele lado lá vai ser o leste. Pronto, aí você consegue determinar o oeste, né? Você está subindo, aí você vai se posicionar. Cruzeiro do Sul é uma coisa boa? Também, né? Então as estrelas. Então se usava muito isso. Usava a bússola, astrolábio servia para quê? Para você fazer medições, né? E vocês, acho que eu já comentei isso com vocês. Vocês já pensaram que nunca mata o capitão do navio pirata? Tem 300 assassinos dentro do navio pirata. E o capitão tem uma perna de pau, um gancho na mão. Ei, cala a boca aí! Tal. E ninguém mata o cara. Porque ele é o único que sabe usar o astrolábio, que sabe usar a bússola, que sabe ler um mapa para me levar para casa de volta. Se eu matar o cara, eu não volto para casa. A hora que alguém aprendeu a ler isso tudo, agora mata o capitão. Sem problema. Por quê? Porque eu vou fornecer coisas melhores para vocês, eu vou ser um líder melhor, vou matar o capitão. Aí mata o capitão, pronto, aí o outro capitão assume. É isso, né? Por isso que a educação ela é libertadora. A partir do momento que você tem educação, você pode matar o capitão. Pronto, agora eu faço sozinho, não preciso mais do cara, né? Eu navego sozinho. É isso aí, né? Então, é isso. A educação tem esse papel libertador, assim. Tá? Ali, ó, a inclinação, vocês podem ser cobrados disso, uma inclinação média, né? Ninguém pode cobrar, olha, o norte geográfico está a 12 graus do sul magnético. Não tem isso, é uma região. Lembrem que física é uma ciência da natureza. Na natureza a gente não tem nada preciso. A gente tenta encaixotar as coisas, linhazinhas bonitinhas, assim, né? Mas não tem. Então a gente tem uma inclinação média. Mas cada ponto em cima da Terra vai ter uma inclinaçãozinha diferente. Quando você tem, por exemplo, abalos sísmicos muito violentos, por exemplo, o tsunami que aconteceu em 2004, lá na Malásia, mudou a geometria da Terra, mudou a forma de contar o tempo. O terremoto que teve no Chile, o que é uns 3 anos, eu acho, né? Então aquele terremoto do Chile também afetou, muda a forma de contar o tempo e muda um pouquinho a polaridade da Terra também, esse arranjo, certo?
certo? Então, perceber essas coisas, perceber o seu mundo é importante. Ó. Aqui, se a gente fosse fazer uma ilustração, observar o que está acontecendo, está aqui. Ó. Essa imagem azulzinha que está aqui é como se fosse um donut ao redor da Terra, né? Essa ideia, assim, como se fosse uma câmara de bicicleta ao redor ali. É donuts porque a pessoa vai ficando com fome e só vai dando exemplo de comida. Né? Aqui parecia um cachorro quente, ó. Vocês não vendo um cachorro quente aqui? É o pão, ó. Começa a ter alucinações daí, né? Então, essa seria aquilo ali não é uma foto, aquilo ali seria uma montagem, né? Uma ilustração no computador. Como? Uma sereia? Uma cereja, ó. Agora, fenômenos magnéticos, algumas imagens para mostrar isso. Ó. Você pega aqui a imagem da Terra, e a Terra tem um campo magnético que nos protege. Então, se perguntasse nessa imagem aqui assim, ó, onde está o Sol nessa posição? Vou avisar para vocês mais uma coisinha. Ó. O campo magnético terrestre joga partículas para o lado. As partículas tentariam bater na Terra e ele joga elas para o lado, para que não ocorram essas colisões. Então, onde deve estar o Sol? Deve estar do lado esquerdo aqui, né? Esse lado esquerdo, ó, você tem uma nuvem de partículas vindo aqui. Então, essa região, essas flechinhas aqui estão mostrando que seriam caminhos de partículas. Mostra que as partículas não conseguem atingir a Terra exatamente na linha do Equador. Nos polos, consegue atingir, mas na linha do Equador não consegue. Então, a gente está protegido aqui, certo? Quando você pega outras imagens ali... Isso, a aurora boreal, né? Vocês já ouviram falar da aurora boreal? E da aurora austral, vocês já ouviram falar? É que tem a Austrália, né? Tá certo? É no hemisfério sul. Áustria, né? Não, a Áustria não é. Não é brincadeira, a Áustria não fica, tá? Então, ó, aurora boreal ou aurora austral, é isso aqui, ó, o hemisfério austral, assim. É tão bonito quanto. Por que se fala mais da boreal? Porque está no hemisfério norte, é mais chique, né? É isso. Então é por isso, mas é tão bonito quanto. E tem o pessoal que são os caçadores de aurora, né? Então quando a Terra está mais inclinada, o hemisfério norte está mais inclinado para o Sol, a maior intensidade de aurora é lá. Quando o hemisfério sul está mais inclinado para o Sol, a maior intensidade vai ser lá. E as partículas que chegam na Terra próximos aos polos, elas praticamente não sofrem desvio. Sofre desvio. Aí você fica com essas descargas elétricas, assim, né? É, pressão de raio. Por que tem cores diferentes? Aí depois o professor de Física B fala sobre isso, tá certo? Porque as cores diferentes, tá? Aqui, ó, mas isso aqui, não sei se é uma foto, mas ela foi melhorada daí, né? Ela foi otimizada aqui, assim. Esses pontinhos luminosos, essa coroa verde que está aparecendo aqui, é onde teria a formação da aurora, certo? Se a gente pegar, tem mais uma imagem, eu acho, ó. Isso aqui também, ó, isso aqui é o dedo de Deus, né, chegando aqui. Não, mas isso aqui já não é uma foto, é uma montagem, mas a gente teria as duas auroras acontecendo ali, tá? Então isso pode ser uma pergunta. A aurora boreal é um fenômeno devido ao campo magnético terrestre. Sim, correto, né? Estamos protegidos de ventos solares e partículas que chegam na Terra graças ao campo magnético. Sim. Tem um filmezinho, é antigo já agora, né? O Núcleo. O Núcleo, ele é um filme, acho que assistir no cinema, ele é legal, assim, mas eles vão criando, porque é muito mais difícil o homem ir para o centro da Terra do que para o espaço. Para o espaço a gente tem tecnologia para ir. Para o centro da Terra a gente não tem, porque é muito quente, pressão muito alta, mas aí eles desenvolvemos um material que quanto maior a pressão, maior a temperatura, mais resistente ele fica. Então pronto, aí me quebrou todo, então vai, né? Já que você conseguiu o material, vai. Então, e daí a questão do núcleo, por que teria o campo magnético terrestre, é um filme... Pode ser uma boa. Já passou na sessão da tarde, né? Então, já está ficando velha. Mas outro dia passou Lagoa Azul, né? Então tá. Continuemos então aqui, ó. Agora, fontes de campo magnético. De que forma a gente pode ter campo magnético? Então, fontes. Temos 3 possibilidades. Primeiro, ímã natural. O ímã natural é um minério de ferro chamado magnetita. A gente pode ter um ímã artificial. O que é um ímã artificial? Você pega uma substância que seja ferromagnética, deixa eu botar aqui, ó, o que é uma substância ferromagnética. Substância ferromagnética é porque sofre atração de ímãs, né, graças ao campo magnético. Por que o nome é o ferro? Porque ferro magnético, o ferro vai ser que tem o maior poder disso, né? É a substância mais atraída. Mas a gente pode ter na composição assim, ó, ferro, níquel,
ou cobalto. São as 3 substâncias. Se tiver isso aqui na Constituição, você vai ter essa atração. Aí você organiza essa substância ferromagnética para conseguir lá que ele tenha o efeito de um ímã. E o terceiro caso seria um eletroímã. O que é um eletroímã? Aí tem um cara chamado Ørsted, que fez uma experiência em 1819, no dia 13 de agosto, às 14 horas. Não, vocês não precisam saber disso tudo, né? Mas saber, ó, a 1800 e alguma coisa, ele fez uma experiência. E ele descobriu assim, ó, que carga elétrica, tá ali, ó. Uma carga elétrica, quando ela está em repouso, ela produz campo elétrico. Quando a carga elétrica estiver em movimento, ela gera 2 campos, um campo elétrico e um campo magnético. Então, corrente elétrica e gera campo magnético, B. Essa foi a descoberta dele, né? Ele fez uma experiência lá e via que quando acendia uma lâmpada num circuito, uma bússola que estava ali por perto também mexia. O que isso tem a ver com a nossa vida? Como funciona um ventilador? É baseado nisso. E o que isso tem a ver com um ovo frito? Não percam a próxima aula. Beleza.